que já estão brilhantes de forma maravilhosa, assim. Aline Fernanda Siqueira, ela é psicóloga graduada pela Universidade Paulista, pós-graduada em Psicologia da Maternidade pela Universidade de Araraquara e pós-graduada em Psicologia da Saúde Reprodutiva e da Mulher aqui pelo CAISM da Unicamp, né? Tem uma atuação profissional no SUAS, né, que a gente falou bastante, mas não sei se todo mundo conhece, que é o Sistema Único de Assistência Social. Claro que a gente certamente tem profissionais do SUAS inscritos, mas nem todo mundo conhece. O SUS acaba sendo um pouquinho mais famoso, até porque é mais antigo, né? O SUAS é sistematizado e organizado em 2012. E a Aline trabalhou bastante no SUAS, né, na proteção básica de 2015 a 2020, tem uma atuação profissional no SUS também, no programa de aprimoramento, trabalhou com mulheres encarceradas, muito maravilhosa também. Vou passar a apresentação já. Olá, todo mundo me ouve, me vê? Acho que sim. A Thaís já me apresentou, mas tem algumas outras coisas que eu acho que são importantes pontuar sobre quem eu sou, até para, acho que contextualizar o que eu vou dizer, né? O que nós estamos dizendo até agora, na verdade. Eu sou a Aline, eu sou mãe do Francisco, ele tem 1 aninho, então eu sou mãe recente, digamos assim. Eu sou uma mulher negra, eu sou umbandista, eu sou militante do movimento negro, eu sou ativista pela humanização do parto, eu sou doula, psicóloga, fiz especialização em psicologia e maternidade, em psicologia e saúde da mulher, trabalhei nos últimos 5 anos na assistência social, na política da assistência social, e aí fico muito, muito, muito grata com esse convite, com a proposta desse webinário, de que a gente consiga discutir as questões da maternidade para além do SUS. Então, muito da minha fala, ela vai para as outras políticas públicas. E aí, eu entendo que possivelmente a maioria das pessoas que estão aqui são profissionais da saúde ou estudantes da saúde, enfim, atuam mais no SUS, mas eu gostaria de trazer uma provocação até como que nós, enquanto agentes do SUS, temos ou podemos olhar para as outras políticas públicas a partir das mulheres mães que chegam aos nossos serviços e a nossa atuação profissional. Então, é desse lugar que eu vou começar a falar sobre maternidade socialmente amparada. Pode passar, Thaís, por favor. E aí eu começo com uma provocação, né? Quando eu fui fazer o aprimoramento na Unicamp, eu já tinha uma experiência anterior na assistência social. E aí eu fui para a saúde, eu passeei nas políticas públicas, né? E uma coisa que me chamou a atenção é o que o social, o que essa palavra, qual é o entendimento que se tem quando a gente olha para questões sociais, vulnerabilidades sociais, uma maternidade socialmente amparada, de quais mulheres a gente está falando, quais são as imagens que vêm à nossa cabeça, o que a gente associa e entende como social, né? O que é o social hoje? E aí a gente tem um entendimento, acho que até bastante estereotipado do que seria uma maternidade socialmente amparada. A gente imagina que são as mulheres pobres, que são as mulheres encarceradas, as mulheres vítimas de violência doméstica, as mulheres em situação de rua, em uso de substância psicoativa, as adolescentes, enfim, mulheres mães que não estão no padrão. Mas aí, como as meninas já muito bem disseram, que padrão é esse, né? Se a gente for parar para pensar, o que seria esperado como mulheres mães padrão, eu não consigo nem identificar. Talvez pensar numa mulher branca classe média, mas da amplitude toda das maternidades às quais a gente fala, isso representa quem hoje, né? Qual é a expressividade disso? E aí eu começo provocando do que a gente quer dizer com uma maternidade socialmente amparada. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão
da psicologia, da especialização em psicologia e maternidade, eu fui ver a questão da maternidade em cárcere. E aí eu fui entendendo todas essas especificidades, como é uma mulher gestante, né, no sistema prisional. Isso tem a ver também muito com quais são as mulheres que estão presas, tem a ver com a nossa política de drogas, tem a ver com várias outras coisas. Aí entram os recortes raciais, sociais, que a Georgia e a Ariana falaram muito bem. E a partir disso, eu comecei a me interessar muito pela questão da maternidade com um olhar mais social. Mas lembra na minha apresentação em que eu disse que eu sou doula? Em outro lado, tinha todo o movimento da humanização do parto e do nascimento. E se a gente for falar sobre isso e olhar para esse movimento hoje no Brasil, é um movimento que tem cor, tem classe social, tem uma faixa de idade, tudo muito bem definido e bastante distante dessas mulheres às quais eu me dediquei a estudar na especialização em psicologia e maternidade, as mulheres que chegavam ao serviço de assistência, o qual eu trabalhava e atendia, as mulheres que chegavam no SUS. Então, eram maternidades, mas maternidades completamente diferentes, com olhares diferentes, possibilidades diferentes, entendimento e aceito social diferente. E aí, para falar sobre maternidade socialmente amparada, eu vou dizer sobre essas mulheres que estão exemplificadas aqui, mas não só. E aí eu acho que um outro ponto importante da gente olhar, e essa é a provocação central que eu gostaria de trazer, é da nossa atuação enquanto agentes nas políticas públicas, seja na saúde, na educação, na assistência, na garantia de direitos, no trabalho e renda, como possíveis atores e sujeitos que amparam ou desamparam essas mulheres socialmente. Porque a discussão da maternidade, de modo geral, ela está muito focada na saúde. Isso também tem a ver com o entendimento de maternidade bastante restrito ao ciclo gravídico puerperal. Quando a gente fala de maternidade, parece que a gente fala de grávidas e mulheres no pós-parto, né? E a maternidade, ela tem esse recorte temporal que não faz jus a algo que é, como eu posso dizer, prolongado, né? Você não é só mãe a partir do momento em que você está grávida para parir, ou depois que você pare. Não, você não é só mãe de um bebê recém-nascido, você não é só mãe quando a gente vai falar sobre planejamento familiar ou quando a gente vai falar sobre parto e violência obstétrica. Você é mãe ao longo da vida. E aí, pode passar, Thais, por favor. E aí eu queria falar sobre isso, né, da maternidade nas políticas públicas, de como que a gente, enquanto sujeitos e trabalhadores das diferentes políticas públicas, olhamos para isso e essas discussões, elas estão ou não nas diferentes políticas. Por quê? Se a gente for olhar os marcadores normativos, como a Georgia bem falou, a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, a política de humanização, todas essas normas e diretrizes de atuação profissional que existe no SUS, a gente tem isso nas outras políticas públicas, a gente tem cartilhas, estudos, grupos de trabalho, uma discussão recorrente sobre isso na assistência social, na educação, na garantia de direitos, na política de habitação, nas discussões de emprego e renda, porque as mulheres mães, elas estão no SUS, ou pelo menos deveriam estar, né? Como a gente ouviu na fala da Ariana, nem todas estão, mas, enfim, estão na saúde, ou pelo menos deveriam estar, mas estão em todas as outras políticas públicas. Essas mulheres, elas acessam os outros serviços. E aí, o quanto essas discussões, elas não são feitas e não são consideradas e olhadas pela especificidade do ser mãe para uma mulher que acessa a política de habitação, por exemplo. Né? Quando você, aqui em Campinas, eu não sei se esse é um nome que é nacional, mas, por exemplo,
uma mulher que queira ver moradia, né, o que antigamente era Coab, ou esses programas de habitação que existem, ela chega para passar por uma avaliação psicossocial, em várias outras coisas, existem uma avaliação dos documentos. Deixa eu ver, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, Aline, tá perfeito. Ah, então tá bom, que eu tô tentando olhar o chat, mas não consigo, eu vou acabar me perdendo, então eu vou desistir de olhar, tá? Qualquer problema Isso, vocês não me se avisem. preocupa com o chat, que depois a gente tá compilando as perguntas. Tá bom. E aí, essa é a minha a reflexão que eu gostaria de fazer. Se a gente entende que as mulheres, as mães, as mulheres no exercício da maternidade, elas estão em todas as políticas, elas passam por diferentes serviços, por diferentes programas, por diferentes espaços, e essa sua maternidade ela é considerada ou não, a gente também está falando de um amparo social para o exercício da maternidade. Então, o quanto que nos nossos serviços, sejam eles em qual política for, a gente considera as especificidades dessas mães, dessas mulheres, as questões, todos os recortes que já foram ditos, as famílias que são numerosas, né, como as pessoas gostam de dizer, as mães trabalhadoras subempregadas, as mulheres que precisam retomar da licença maternidade com 4 meses, as mulheres que nem licença maternidade têm, porque não tem uma garantia legal, né? Então, quanto que isso tudo pauta as nossas discussões, pautam as nossas ações, pautam as nossas decisões, planejamentos e organizações enquanto serviço, né? Se eu vou marcar na assistência social, por exemplo, a gente tinha grupos de convivência com as famílias. Eu trabalhava num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Antigamente, isso era chamado de contraturno escolar ou núcleos em alguns lugares, que as crianças vão no horário contrário da escola. Na região em que eu trabalhava, até o meio desse ano, nós tínhamos no território algumas escolas de período integral e as crianças saíam das escolas às 3 da tarde, considerando a realidade da mulher mãe trabalhadora, um horário completamente incompatível e inviável para a rotina da maior parte das mulheres, né? Quem conseguiria buscar filhos de idade escolar, 6 anos, primeiro ano, às 3 horas da tarde, na cidade. Então, o serviço de assistência, o qual fazia parte, ia lá, buscava as crianças na escola, levava para o serviço, as crianças ficavam até às 6, iam de ônibus, enfim, iam embora para suas casas e muitas vezes essas mães ainda não teriam chego quando essas crianças chegavam em casa. O que acontecia de várias crianças ficarem sozinhas, várias denúncias no conselho tutelar, enfim, tudo aquilo que a Ariana disse agora de pouco sobre a diferença de você ser uma mãe classe média, as possibilidades e o controle que existe sobre a sua liberdade, a sua vida íntima, e de você ser uma mulher, mãe de uma classe trabalhadora, pobre, sem possibilidade, sem rede de apoio e com horários da educação, por exemplo, completamente incompatíveis com a realidade das mães. E aí, o que acontecia? A gente tinha que fazer um grupo de convivência com as famílias, que seria uma reunião de pais, assim como acontece nas escolas. Quais são os horários que essas reuniões acontecem? Quais são as possibilidades de atendimento que nós, enquanto técnicos da política de assistência social, temos para atender essas mulheres que são trabalhadoras, que têm filhos, que estudam em período integral e que às vezes não conseguem estar no serviço às 3 horas da tarde, que é o horário que a assistente social está lá para atendê-la. E aí, a gente não conseguindo estruturar um serviço de assistência social para a realidade de mães, a gente está amparando essas mulheres? O quanto a gente consegue efetivamente saber quais são as demandas, fazer os encaminhamentos necessários, estar a par da realidade dessas mulheres, se as coisas não entram na dinâmica da mulher-mãe em muitos momentos. A mulher que precisa tentar a vaga na creche para os seus filhos, que tem que ficar um dia inteiro numa fila lá na porta da escola e que ela trabalha de modo autônomo e um dia menos de trabalho é uma repercussão imediata em alimentar ou não os filhos no dia seguinte,
O quanto a política de educação ampara mulheres mães para que elas possam exercer a sua maternidade nas suas diferentes possibilidades. Então, o quanto a gente olhar para as maternidades, entendendo que isso é um papel da saúde, quem tem que discutir maternidade é a saúde, porque é quem faz pré-natal, é quem faz atendimento de puericultura, as mulheres mães, depois que os filhos crescem e que eles passam dos 3 meses, elas continuam sendo mães. Elas continuam sendo mães quando elas se tornam avós, e não conseguem deixar de ser cuidadoras, como a Georgia disse, em momento algum, porque elas são as avós que continuam cuidando dos netos e que continuam sendo mães para todos sempre. Então, a gente precisa ampliar o entendimento da maternidade nas políticas públicas e no ciclo da vida, né? Olhar para essa maternidade para além do ciclo gravídico puerperal, para além da saúde, para além da assistência, porque aí quando existe um problema no hospital, por exemplo, na maternidade, houve qualquer questão de vulnerabilidade social, aí chama a assistente social do hospital, que faz um contato direto com a política de assistência social ou com a garantia de direitos, né, mais imediato em muitos momentos, e aí toda a rede de apoio dessa mulher que deveria existir dentro das políticas públicas, dentro do que o Estado pode e deve oferecer, não tem um entendimento e um atendimento efetivo dessa mulher na completude, né? Olhar para a mãe além do corpo que pare, né? A mulher enquanto ser social e toda a sua complexidade. Pode passar, por favor. E aí, eu acho que eu já me antecipei em algumas coisas, e a Georgia falou um pouquinho do recorte da violência obstétrica, quando a Thaís falou que é o próximo encontro. Eu também vou me segurar aqui para não dar nenhum spoiler, mas acho que é importante dizer, né? Se a gente pensa que existe um recorte racial na violência obstétrica, que vocês vão ver isso com certeza melhor no próximo encontro, e aí a gente tem esses dados de que as mulheres negras elas têm menos consultas pré-natal, elas têm menos oferta de analgesia no trabalho de parto, menos orientação para amamentação, entre outras coisas. Tudo isso tem um impacto social, né? Se a gente pensa que uma mulher negra pobre tem menos orientação para amamentação, uma mulher que desmama tem que entrar com um complemento, com uma fórmula, uma lata de NAN, custa quanto hoje? E aí essa mulher possivelmente, muito provavelmente, não vai ter possibilidade financeira de cobrir esse custo, entra com leite de vaca, de uma qualidade X, e aí a gente já começa a pensar em várias outras questões do genocídio da população negra a partir de um plano de extermínio que vem desde o momento em que a gente está na barriga da mãe, né? Porque se desde o pré-natal já somos privados de direitos como um atendimento decente, um acompanhamento de amamentação, e aí a partir disso a nossa alimentação entramos em aspectos como nutricídio da população negra, que somos alimentados com produtos ultraprocessados de péssima qualidade e um impacto muito grande na nossa saúde e o desenvolvimento de doenças crônicas que lá na frente vão repercutir em outras questões de saúde que também tem a diferença, né, e isso tudo entra como genocídio. Se a gente sabe que existe um recorte racial da violência obstétrica e essa mulher é vista como responsabilidade dessa maternidade apenas da saúde, e esse atendimento é apenas da saúde, uma mulher que está transitando por todas essas políticas públicas, por vários serviços, levando seu filho na escola, levando seu filho no serviço de convivência da assistência social,
passando, sei lá, no CRAS ou no Distrito da Assistência Social para ver a questão do seu benefício e ninguém mais olha para essa mulher e pergunta como está seu acompanhamento pré-natal, será que essa equipe de saúde do SUS, que já tem práticas violentas e racistas, vai ser a pessoa que vai dizer: olha, querida mãe negra, você sabia que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica? Se está na saúde isso e essa mulher transita por outras políticas, porque nós, enquanto agentes das outras políticas, não estamos orientando essa mulher, auxiliando nessas informações, na garantia dos direitos de saúde? Quem vai dizer para essas mulheres o que esperar e até onde é ok esse acompanhamento pré-natal? A pessoa que faz o pré-natal? Então, nesse sentido, eu comprei algumas brigas na época em que eu trabalhava na política de assistência social, do quanto a gente deveria muito mais ter informação e estar ativo nessas questões de informação, orientação e de dizer para as mulheres o que pode, o que não pode, o que é direito, o que não é, o que é correto, o que não é, o que é violento, o que não é, considerando que muitas vezes o serviço da assistência social é mais frequentado e mais visitado por essas mulheres do que o serviço de saúde, porque a ausência dela no serviço da assistência social tem uma repercussão imediata num corte de benefício. Então, entre ir num pré-natal ou ir num atendimento com a assistente social para renovar o seu cadastro único e garantir o seu Bolsa Família, ou conseguir colocar que está gestante, ter um acréscimo na renda familiar, no benefício de transferência, a gente perde essa mulher porque só pega dado, só preenche um formulário e não tem um entendimento e uma responsabilidade intersetorial dessa maternidade. E aí a maternidade fica como responsável por quem acompanha o pré-natal. E o pré-natal muitas vezes pesa, mede barriga e afere pressão. Quem olha para as questões sociais da maternidade? Se a assistência não olha porque entende que está na saúde, a saúde não olha porque não é da saúde, é de alguma assistente social, de algum lugar, e não existe esse encaminhamento, ou se existe esse encaminhamento, o quanto desse encaminhamento é efetivamente acompanhado, o quanto existe um diálogo entre os serviços e os profissionais que atendem essa mulher, que é olhar para a maternidade, para a mulher vulnerável socialmente, e aí a gente pode pensar que o exercício da maternidade torna todas nós vulneráveis socialmente, né, por esse entendimento de que o mundo não vai olhar para as nossas especificidades enquanto mulheres mães e a nossa realidade, essa fragmentação que existe dessa mulher vulnerável, de que isso é na saúde, isso é na assistência, isso é na garantia de direitos, isso é na habitação, isso é no emprego e renda, é uma mulher que é de todo mundo e que não é de ninguém. E não sei quem que alinhava essa história toda, quem que une todos esses pontos. O quanto que nós, enquanto profissionais, e aí eu digo, independente de qual seja a sua profissão, alguma mulher mãe passa por você. Porque nós estamos em todos os lugares, nós mães estamos em todos os lugares, somos atendidas por todos os lugares. E aí o quanto que a sua prática profissional, seja ela qual for, olha para essa maternidade de forma interseccional e intersetorial. Pode passar, por favor. E assim, de modo geral, o que eu tenho para deixar de provocação desse lugar de alguém que já transitou entre as políticas e que já teve tentativas e reuniões eu não sei se alguém aqui já participou de reuniões intersetoriais que são chamadas pela assistência. É uma coisa
Eu tenho que escolher bem a palavra. É uma coisa interessante, assim, e desgastante, porque mesmo que a ideia da reunião seja intersetorial, cada um chega e fala, não, porque no meu serviço, tal família que está discutindo o caso é assim, assim, assim. Aí o outro, não, mas no meu serviço é assim, assim, assim. E não tem um olhar realmente efetivo e que junte essas diferentes possibilidades, esses diferentes acessos dos diferentes serviços e diferentes políticas para essa família, para essa mulher, para essa realidade que está sendo discutida. A construção de uma maternidade verdadeiramente socialmente amparada está indo além dos encaminhamentos para os serviços e políticas, está na compreensão da nossa prática a partir da perspectiva de entendimento das mães como sujeitos complexos, diversos e únicos. Né? Se a gente tiver esse entendimento, olhar para essas mulheres de forma complexa, diversa e única, cada mãe é única dentro de todas essas diversidades e complexidades, a gente conseguirá, acredito eu, talvez até de forma utópica, ter uma construção mais verdadeiramente socialmente amparada. Porque de resto é só a gente ter um entendimento de que fulano cuida de mães em situação de rua, esse é o serviço que cuida de mães em situação de rua, esse é o serviço que cuida de mães adolescentes, esse é o serviço que cuida de mães em uso de substância, mas e toda essa complexidade que está na maternidade, que existe para todas as mulheres, e aí com seus diferentes marcadores, mas o simples fato de ser mãe já nos desampara socialmente, todas as mães. As diferenças dessas maternidades vão nos desamparando cada vez mais. Mas o simples fato de ser mãe é um local de desamparo total. E nós, enquanto sociedade, enquanto agentes das políticas públicas, temos que avançar e rever muito as nossas práticas, as nossas organizações, o fluxo dos nossos serviços, a forma com que a gente entende, acolhe ou não essas mulheres, o quanto a organização que nós temos faz com que elas acessem ou que elas não acessem os nossos serviços, e se elas não estão ali, aonde é que elas estão? Essa eu acho que é uma das coisas que sempre ecoou muito em mim. Se essa mulher deixa de estar no meu serviço, para onde que ela foi? Quem é que está olhando? Quem vai cuidar dessa pessoa? Pode passar, por favor. E é isso, assim, muitas das perguntas eu já fiz, mas acho que é importante a gente marcar, que para ficar incômodo mesmo, acho que é uma conversa que é difícil da gente ter e olhar para a nossa prática mesmo. Muitas vezes a gente aponta a falha da outra política, a gente consegue olhar para o outro, que o outro serviço não faz, o que a outra pessoa não faz, a outra profissão, enfim. Mas a gente pode, e creio, falando até da psicologia mesmo, né? O quanto que nós, nas nossas atuações profissionais, individualmente, temos muito a caminhar, melhorar, a partir desse entendimento da maternidade para além de ser gestantes, puérperas, mulheres vulneráveis, né? Então, é isso, gente. O que eu acho que é importante dizer também é que pensar na humanização, que é um dos movimentos dos quais eu sou ativista, eu sou ativista da humanização do parto, e aí pensar na humanização é além de prática respeitosa, a gente também tem que encarar esse movimento como um movimento pela garantia de direito social, sexual, reprodutivo. A gente tem que sair dessa bolha da humanização do nascimento e do parto como algo privado, que acabou, né, tendo esse recorte, e discutir
a humanização ela tem se aproximado do SUS, mas aonde que ela está nas outras políticas públicas? Como que a gente consegue avançar essa discussão da humanização do parto e do nascimento dentro das outras políticas públicas? Quais são as discussões que a gente pauta ou não hoje sobre isso? Acho que esse era o início da minha provocação. Eu peço desculpa, eu estou fora de forma, estou voltando agora, depois que pari. Então, muito obrigada pelo espaço, e é isso, gente. Se fora de forma tá desse jeito, né, Aline? Vou te falar. Você tá maravilhosa ainda.